Olá, eu sou Otávio Henrique Baus Mazei, sou aluno da Escola Tati há muito tempo, estou aqui desde o Jardim 1, ou seja, estou aqui há aproximadamente 17 anos e meio. É um prazer ser parte da história dessa escola por quase 2 décadas, é muito tempo, e é muito tempo também para aprendizado, amizades e também bons relacionamentos com os coordenadores, professores, todo o pessoal aqui da escola. Sempre muito bem-vindo no coração da gente. Quer a Escola Tati para mim? Para mim, é parte da minha vida, parte do que eu sou. Porque aqui eu conheci muitos amigos, aqui eu aprendi muitas coisas, não só lições no meio intelectual, ou seja, a partir das aulas, como também em questões relacionais, como tratar novos tipos de pessoas, como respeitar novas ideias, como desenvolver projetos, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. E isso é fundamental para o desenvolvimento posterior como um acadêmico numa universidade e depois como um profissional no mercado de trabalho. Uma lembrança da escola, a simulação da ONU foi feita, acho que no ano de 2021, fui o secretário da França no comitê da OMS. Só que na época não tinha uma distinção muito clara, então a gente acabou lidando com projetos de várias áreas específicas, e o projeto que eu tinha desenvolvido, que era sobre desenvolvimento econômico sustentável, que era a economia circular. E o meu projeto acabou sendo aprovado por votação unânime ao final da simulação, que era um projeto de renovação energética, desenvolvimento econômico a partir de intercâmbio de profissionais, fluxo de capital, que é o mais importante, é claro. Então esse é um momento que eu guardo com muito carinho aqui na escola. Meu plano futuro, vou para a terra dos cangurus, para a Austrália. Vou para a Austrália, pretendo tentar por uma vaga lá numa universidade e a partir disso me lançar para o mundo. Porque a partir de uma universidade internacional, como no caso da Austrália, eu posso ir para vários outros lugares. Posso ir para os lugares mais próximos, que são as ilhas do Pacífico, como a Nova Zelândia, a Indonésia, as Filipinas. Também posso ir para lugares mais distantes, como a Europa, ou até retornar aqui para o nosso continente, dar aulas no Brasil, na América Central, na América do Norte. Querer me lançar para o mundo, ser um cidadão do mundo. Sim, em muitos aspectos sim. Por exemplo, nas aulas de, principalmente filosofia e sociologia, a gente aprende os conceitos vitais para você se desenvolver enquanto cidadão do mundo, em um mundo globalizado. O conhecimento de relativismo cultural, que cada cultura tem o seu valor e cada uma deve ser analisada em suas particularidades. Esse é o conceito fundamental para uma pessoa que quer se expandir em outras culturas ao redor do mundo. Também existem os conceitos filosóficos de globalização. Ninguém deveria viver restrito somente ao que a própria realidade que a pessoa vive pode proporcionar. Porque existem locais do mundo muito diferentes, muito bonitos. Dentro de um mundo, existem vários mundos diferentes. Isso é que é o mais interessante. Você vê, o Brasil já é um mundo diferente para várias outras pessoas. Chegam aqui os estrangeiros, veem toda essa tropicalidade, o clima, o comportamento das pessoas que é mais caloroso, mais aceptivo, receptivo. Então é algo muito diferente. Aí quando você vai para outros lugares, pode até que não seja tão receptivo, mas é uma cultura rica. Os ingleses, franceses, alemães, os próprios australianos também carregam uma cultura muito forte. Então esse é o exemplo, você saber que você tem um mundo muito maior ao seu redor do que só aquilo que a sua realidade pode proporcionar. Não, a escola me preparou bem bastante. Conversei com alguns professores a respeito, o professor de matemática, de geometria me orientou bem, falou, não, você está bem, você está avançado, suas anotações são boas. Então o seu nível para o conhecimento de lá já é adequado, já é bom. Conhecimento de história e geografia, eu até acho que a escola, nesse contexto, me preparou melhor. Porque lá eles têm um estudo mais particularizado da história do país. Aqui a gente estuda a história do Brasil, mas também estuda a história do mundo, que eu acho fundamental. Porque o Brasil só é o Brasil em função de coisas que aconteceram aqui e que aconteceram fora do Brasil. Sim, Aristóteles já falava, somos seres de natureza social e política. Vivemos numa polis. O que cada um faz interfere, mesmo que tão pouquinho, nas nossas ações. Ninguém vive sozinho. Primeiro que a Escola Tati ela tem uma modernização digital voltada para o nosso sistema educacional. Como o ensino brasileiro é mais conteudista, a escola ela oferece um sistema digital online, sistema AZ, adequado a essa estrutura. Só que ele vai além.
Porque ao invés de só expor o conteúdo, ele explica, porque tem as explicações dos professores online, tem os conteúdos de aprofundamento, que eu usei muito, por exemplo, nas aulas de geografia e história. Então é um conteúdo muito completo para o aluno que quer se preparar para o vestibular, mas também quer se aprofundar em dada área do conhecimento. Tanto que tem um sistema do mapa, que é um mapeamento que direciona o estudante às áreas do conhecimento que ele quer e ao final do ciclo no ensino médio também direciona à universidade e ao curso específico que ele quer. Por exemplo, existe no terceiro ano do ensino médio, vai ter uma área, uma aba no mapa digital que coloca assim, Universidade, curso. Eu, por exemplo, eu escolhi Universidade de São Paulo e a Universidade de Brasília e coloquei Relações Internacionais. E a partir disso, o sistema Z vai fazer um direcionamento de quais são as áreas do conhecimento que eu mais tenho que focar para ir bem no meu vestibular. Isso para mim é fundamental. Mas além da parte técnica utilitária, que seria o sistema Z, tem a parte técnica humana, que seria os professores, os coordenadores, todos muito bem qualificados. Tenho orgulho de ter tido aula com alguns dos professores aqui, como o professor de literatura, o Fábio Somense, professor de geometria, o Luiz Vicari. Todos eles são indivíduos extremamente competentes em cada uma de suas funções, ajudam os alunos, tanto coletivo quanto individualmente, são pessoas assim excepcionais. O coordenador Adriano também é um homem excepcional, o diretor André, todos ajudam aqui na escola e a ajuda de todos é fundamental para a formação do aluno enquanto acadêmico, intelectual e cidadão. Sim, Fernando Pessoa já dizia, somos formados por pessoas diferentes, um conjunto de diferentes experiências. Cada um tem um alter ego diferente vindo de uma pessoa. Das experiências que eu tenho com o jovem, por exemplo, vem aquela calmaria nas explicações, aquele gerenciamento pessoal, corre solto aqui na escola. Então tem isso. Dos meus amigos e dos professores tem sempre aquela irreverência, aquele tratamento mais suave, mais calmo, que eu também quero levar para outros lugares. É sempre aquele clima de bem-estar, de respeito, mas ao mesmo tempo de seriedade e tradição no ensino, como é o caso da nossa escola. O PISA, em inglês, o PISA é a sigla para Program for International Student Assessment, traduzindo ao nosso português, Programa Internacional para Avaliação de Estudante. O PISA ele é um sistema de avaliação desenvolvido pela OCDE, Organização para Comércio e Desenvolvimento. O Brasil ele está em processo de adesão à OCDE e, portanto, enquanto membro potencial, ele passa pelo PISA para medir o nível do sistema educacional do país. Nível esse que é medido através de uma prova que analisa a competência dos alunos em 3 áreas do conhecimento: leitura, matemática e ciências. No caso, o PISA também foi aberto para escolas, tanto do ensino público como do ensino particular brasileiro. E a Escola Tati passou por esse processo, teve uma senhora de uma avaliação e, coerentemente, ela pode sim dizer que ela é uma escola de nível de primeiro mundo, em função da ótima avaliação que teve nessas 3 competências do conhecimento, colocando acima de países como Estados Unidos, Canadá, o próprio nível padrão da OCDE, porque a OCDE estabelece um nível padrão, e o nível do próprio país, que infelizmente está muito abaixo, mas que, se seguir um modelo educacional como o da escola, pode chegar ao nível de primeiro mundo, sim. A Escola Tati participa de alguns projetos de matemática, como, por exemplo, a Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas e Particulares, a OBMEP, a Olimpíada Canguru, da qual eu tive o prazer de também fazer parte. E também existem outros projetos das exatas, como por exemplo as Olimpíadas de Física e de Astronomia. Essas eu não fiz parte, mas também tenho amigos que participaram, se deram muito bem e que estão qualificados para participar, se tornarem astrônomos, engenheiros, alguns até arquitetos. Então a escola oferece um aprofundamento matemático. Já dentro das aulas, o cenário é muito bom. Por exemplo, as aulas de geometria é algo muito visual. Geometria é algo que para mim, a matemática mais perceptível, mais palpável. Tudo é geometria. As mesas, cadeiras, isso é perceptível. E quando você torna isso mais presente na vida do aluno, é mais fácil dele entender, mais fácil dele compreender e dele aplicar. E isso se revela no PISA, com a nossa avaliação, porque a cada área do conhecimento são 3 competências. E uma das competências em matemática foi observação e planejamento.
nós nos demos muito bem na competência de observação e planejamento. E tudo isso se dá a um direcionamento dentro das aulas. Isso acontece também nas aulas de álgebra, por exemplo. Quando o professor vai ensinar assuntos como funções, você não simplesmente coloca uma função enquanto um fator de matemática, um fator matemático. Você coloca ele aplicado a uma situação cotidiana. Por exemplo, o quanto uma população cresce em dado intervalo de tempo seguindo o padrão de uma função. Isso é importante, porque isso não se aplica só à matemática ou à engenharia. A geografia se utiliza disso, e é uma ciência humana. Ou seja, há um intercâmbio de conhecimentos muito forte entre a matemática e as outras áreas do conhecimento aqui na escola, o que se reflete, é claro, no resultado do PISA. O desenvolvimento acadêmico e profissional não se restringe somente à carga de conteúdo que o indivíduo tem. Porque nada adianta a pessoa ter uma grande carga de conhecimento, mas não saber aplicar na vida profissional, na vida íntima, na vida acadêmica. Isso é o fundamental. A gente precisa formar cidadãos capazes de reconhecer as leis, lutar pelos seus direitos, desenvolver projetos tanto no setor público como no setor privado. E a escola prepara isso dentro das suas áreas. A escola prepara engenheiros, prepara médicos, prepara diplomatas, se possível, é claro. Ou seja, já tem uma base educacional para profissionais para atuar não só aqui no Brasil, como em outras partes do planeta. Ou seja, é uma escola de primeiro mundo que forma cidadãos brasileiros que também são cidadãos do mundo.